Não, vou te chamar de Pode você. falar você mesmo. Vou chamar de senhora, estranho, não. É muito ruim, Doutora, chama ela de doutora. Dá a impressão que porque eu a sou hora velha, que- né? É porque a hora que eu... Não fica você tão novinha, A hora né, que eu velho? falo doutor, eu já emendo o senhor junto ali, e a senhora junto, é complicado. mesmo, né? Mas eu vou me Fica controlar muito pra falar profissional, de coisa que a você. gente não é tanto, né? Fica muito profissional, a gente não é tão profissional. Mas você não é nascido aqui em Araguari? Você... Não, eu sou da Paraíba, Paraíba, lá do norte. Nordeste. Nordeste, desculpa. Norte, Nordeste. Foi mal. Tá perto, foi mas é a mal. mesma coisa, não. É o norte do país, mas é região Nordeste. Foi mal. Pô, Foi é mal. isso aí, eu gosto da sua geografia sempre pronta para resolver problemas. Eu venho de uma cidade chamada Cajazeiras, fica no interior da Paraíba, não é litoral, né? Mas Cajazeiras é famoso, não? Tem alguma coisa lá? Assim, Padre Cícero, que é um... é de lá? Um padre conhecido é de Pô, lá. eu sei que o nome é muito forte, Cajazeiras. Padre Cícero. Mas eu vim de lá tem 10 anos, passei para medicina aqui em Araguari, fiz medicina aqui, depois passei na residência de pediatria da Santa Casa, fiz residência de pediatria, no meio do caminho disso tudo eu casei também. Meu marido tá por ali. Só coisas boas, hein? Que legal. Seu esposo é de lá também? É daqui? Não, ele é de Montes Claros, nem de lá e nem daqui. Conheceu ele aqui? Conheci ele aqui. Fazia medicina também? Ele fazia medicina também, mas eu não conhecia ele na faculdade, eu conheci ele na igreja que a gente frequentava. Cara, que bacana. Eu posso... Que doideira. Você é firme mesmo. Aí eu Então. também, né? Aí eu conheci ele na igreja. Coincidência, né? Coincidência. Isso. Aí depois que eu conheci ele, no mesmo dia descobri que ele fazia medicina lá, mas na faculdade eu nunca tinha visto ele não, até porque eu tava bem no comecinho, era calouro e ele era veterano. Eu tava no primeiro ano, acho que ele no terceiro, né? Terceiro ano. Aí... Mas a gente começou a namorar depois de já tinha o quê? Eu tava no segundo período já quando a gente começou a namorar. A gente não começou a namorar logo, não. Aí eu fiz residência quando eu terminei, de pediatria na Santa Casa. Terminei a residência, aí eu montei consultório e fiquei como preceptora na Santa Casa. Mas no meio do caminho eu fiz muita coisa. E trabalhei em vários outros lugares. Trabalhei em Uberlândia. Assim que eu formei, eu trabalhei no Elhangote, em Uberaba, que é um hospital do câncer lá, né? Referência. Uhum. Aí trabalhei também na UPA, aqui em Araguari. Em pediatria já, e trabalhei nas UAIs em Uberlândia, o UAI do Morumbi, o UAI do Martins, né, sempre com pediatria mesmo. E você sempre quis pediatria? Desde que eu tinha 4 anos. Desde que eu tinha Caraca, 4 como anos. assim? Por causa do meu pediatra. Sério? Eu Conta tinha uma aí. admiração muito grande por ele. O Dr. Beval, que era meu pediatra lá em Cajazeiras, quando Obrigado, viu, pequenininha. Dr. Beval? Fez mais um aí pra... Ele não tá mais entre a gente, mas ele deixou o legado dele. Eu lembro que eu via sempre nele, a minha mãe sempre me levou nele desde pequenininha, e um dia eu tava vindo da escola com a minha avó, e a minha avó me perguntou o que eu queria ser. O que é que você quer ser? E aí eu lembro, eu tava segurando a mão dela e falei, olha, vó, eu quero cuidar das criancinhas, igual o meu médico. Então, o papel do Que médico, né, na vida da criança, sim. a importância do exemplo. Eu falei, eu quero cuidar das crianças igual o meu médico. Ela, pediatra. Eu falei, eu quero isso aí, eu quero ser pediatra. Claro que eu falei outras coisas, porque a criança sempre quer ser um monte de coisa, né? Mas eu já falei, teve uma... quero ser bailarina também, quero ter um restaurante, que eu achava super legal o restaurante, né? Restaurante é E mais quero ser trabalho. professora. Mas aí eu não danço muito bem, gente. Cozinho super mal, meu marido tá de prova. Só sobrou pediatria mesmo. E aí tive que fazer pediatria mesmo. Era uma coisa que eu sempre quis. Eu fui crescendo, sempre falando que queria ser pediatra. O que acontece quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a realidade é um pouco mais complicada, né? Então, como eu falei, eu vim de uma cidade pequena, no interior da Paraíba, uma cidade de 70 mil habitantes. A minha família não era uma família de posses, era uma família humilde, né? Então, assim, quando eu comecei a falar, vou fazer pediatria, pessoal, vai ser médica, você tá doida, né? Essa menina, vamos tirando isso da cabeça dela. Né? É difícil. Cara... Então, assim, não, isso aí é coisa de criança, vai passar. Até a gente da família mesmo, minha avó falava, não, minha filha, não mexe com isso, não. Mas eu sempre que não era um que não sonho era uma possível. coisa de criança mesmo, né? Mas eu cresci falando que queria. E quando a gente chegou nessa fase de adolescência, pra escola, aí foi ficando mais assim, eu vou fazer medicina. Mas não tem medicina aqui. E meus pais, assim, minha mãe fala, não, que medicina o quê? Não tem nem medicina na cidade, você não vai embora. Você não vai embora pra estudar em lugar nenhum. Aí eu, por coincidência, a faculdade de medicina, o campus da UFCG de medicina, abriu na minha cidade, na cidade onde eu morava. Veio e abriu um campus de medicina lá, quando eu estava no ensino médio. Aí eu voltei a falar da história de novo. Mãe, eu vou prestar medicina pra cá. Ela, se você passar aqui, tudo bem, mas você não vai embora, não. Mãe UFC. quer o filho jeito. embora. Mãe quer o filho UFC. próximo. Você não vai embora. É a Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande. que é uma cidade grande na Paraíba, né? Não é a capital, mas é uma cidade grande. É a segunda maior cidade lá do estado.
Eles abriram um campus na minha cidade, que era uma cidade pequena. Só que lá é um polo educacional. Lá tinha, né? Até quando eu morei lá, tinha 5 faculdades lá. Lá é um polo educacional. A gente fala que Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. É da onde vem a história do Padre Cícero, né? Essa questão de escola e tudo, legal. seminário. Então, foi uma cidade, assim, é um polo educacional. Vem muita gente de fora estudar lá. Né? Tem faculdade de medicina, engenharia, direito. Pô, lá deve ser super avançado, apesar de pequeno, nessa porque questão, é gente sim. pensante mesmo, né? Principalmente em relação à saúde, eu não tenho uma diferença muito grande. Lá tem muito mais essa assistência à saúde, principalmente a atenção básica, né? Unidade básica de saúde, 100% de cobertura nos bairros. Até mais que aqui. Até uma coisa que eu estranhei quando eu cheguei. Eu falei, Nossa. o hospital lá é muito maior do que o hospital referência que a gente tem aqui, que é a Santa Casa. Lá é um hospital bem grande. SAMU lá, desde o começo, desde que lançou SAMU no Brasil, tem SAMU lá. E aqui a gente demorou um tempo. Então, eu fiquei assim, teve uma diferença bem grande, assim. Quando eu vim, eu tive esse choque de realidade. Porque eu achava que aqui era bem mais desenvolvido nesse sentido. E não era. E as pessoas têm uma ideia que lá é tudo muito atrasado, né? Verdade. E não Inclusive, é. eu sofri muito com isso quando eu cheguei aqui. Preconceito por causa disso, que tava piada demais. Mas, enfim. Né? Você tem irmãos, doutora? Eu tenho uma irmã, 2 irmãos mais novos, né? Uma irmã e um irmão. Os dois são... Eu sou a mais velha. Eu sou a mais velha. E eles estão inspirados na sua trajetória? Então, a minha irmã tá terminando direito agora. Pô, legal. O meu irmão não interessou muito em estudar, não. Mas ele é novo ainda. Ele vai tá chegar um com momento. 29 agora. Ainda ele não me interessou muito, não. Minha mãe... Mas é legal que você serviu de inspiração pros irmãos, né? Igual A você minha irmã falou. tá terminando faculdade agora. O pessoal nem acreditava muito que você ia fazer e tal. Assim, acreditavam que eu fosse fazer uma faculdade, mas não medicina. Não, pra minha medicina, realidade, né, medicina era um pouquinho longe. Tava um pouquinho longe. Tem outros médicos na sua família? Não muito próximos. Eu tenho, assim, primo distante, porque tem um problema, uma separação, assim, da minha família, que a minha avó, a mãe dela casou com uma pessoa que não era muito bem vista pela família e aí tinha que ter com a coisa de deserdar. Expulsou da família. E aí separou. Então, do lado da minha avó, ela tem parentes, família que são médicos, né? No outro estado, que ela veio do Ceará. Mas lá na Paraíba mesmo, da nossa família, não tinha ninguém. Não tinha nenhum primo que era nem formado, não tinha nem faculdade. Né? Nenhum tio, assim, ninguém próximo. Então, era uma coisa distante. Eles achavam que eu ia fazer faculdade, mas não medicina, né? Medicina, lá, naquela realidade que eu vivia, 10 anos atrás, que foi quando eu passei, não era tão fácil como hoje. Hoje tem abriram mais de 500 mil vagas de lá para cá. Então, a realidade é outra hoje. Naquela época ainda era uma coisa mais restrita, né? Mais difícil, não tinha essas facilidades de fiéis e tudo mais. Você tinha que passar na federal. E aí, quando eu falei que eu queria, meus pais, né? Todo mundo ficou meio assim, mas quem faz medicina aqui é filho de médico. A gente é o do fulano, o doutor Júnior, o doutor filho, o doutor neto, é tudo da mesma família. Já tinha até as famílias, né? É uma linhagem. Essa menina tá doida. Como assim que ela vai fazer medicina? E aí eu falei, não, eu vou fazer. E meus pais não deram muito crédito no começo, mas eu sempre estudei muito, eu estudava muito. E eu sempre soube, assim, que eu tinha que passar numa federal. Porque meus pais não teriam como pagar uma faculdade de medicina. Era uma coisa que não dava, não tinha jeito. E aí eu prestei vestibular lá e não passei. Primeiro vestibular que eu fiz, eu prestei e não passei, né? Era super concorrido. Eu, não, tudo bem, eu vou continuar estudando. Não tinha experiência, né? Eu vou continuar estudando. Isso é normal, né? A gente faz várias vezes. Super. 3, 4 foda que já vieram aqui e não passaram no primeiro. E os caras é as referências hoje. Então, assim, aí na época eu não passei. Eu falei, não, tudo bem, vou continuar estudando. Só que aí eu tirei uma nota muito boa. Eu fiz Enem também, fiz várias coisas, tirei uma nota muito boa. Aí o pessoal, nossa, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tirou uma super nota e você não vai fazer nada. Dá pra você passar em tudo. Aí meus pais, não, você tem que fazer alguma coisa. E aí meus pais, assim, ficaram com medo, né? De eu ficar muito iludida com essa história de medicina e não passar em nada, não fazer nada da vida. Aí, não, faz alguma coisa. Eu falei, não, tá, vou fazer farmácia. Porque, é a área de saúde também. E esse povo para, né, de ficar no meu pé. Tô estudando. E eu vou próximo do que eu sonho. Aí eu fiquei fazendo farmácia e estudando. Continuei estudando. Estudava todo dia. Todo dia ficava, né, sempre estudando. E aí prestei de novo. Quando eu fui prestar, né, tinha outro problema, que era a minha mãe não deixava eu ir embora. Então, às vezes, eu tinha nota pra ir pra outro lugar. Aí eu fiz Enem e falei assim, mãe, ó, minha nota dá pra eu ir pro Rio de Janeiro. Ela, você tá louca? Você não vai. Ô, mãe, minha nota dá pra ir pra Minas Gerais, dá pra ir... Não, você tá doida, Luana, você não vai embora, você tá ficando louca, você não vai sair daqui não, sozinha, no meio do mundo, não sei o quê. Aquela coisa toda. Pra piorar... O primeiro filho, ela não ia deixar. Não queria deixar. E pra piorar, o meu tio, que tinha a mesma idade que eu, que era irmão dela, que ela era como se fosse um filho dela também, Muito irmão, filho. Ele sofreu um acidente, ele tava no outro estado, foi trabalhar e sofreu um acidente, ele morreu lá. Nossa. E aí minha mãe ficou muito mais, né, com isso na cabeça. Queria colocar todo mundo embaixo das asas, que nem galinha mesmo, né, ali...
chocando os pintinhos, não vai sair ninguém daqui, Deus me livre. Ela entrou em depressão. E aí, na mesma época, a minha avó paterna, que ajudou a me criar desde que eu nasci, ela teve um infarto na mesma semana, foi pra UTI. Caramba, faleceu. Foi bem punk. Aí minha mãe entrou em depressão. E aí eu falei, gente, agora que minha mãe não vai me deixar embora mesmo. Agora deu ruim mesmo, ela não vai deixar eu ir embora de jeito nenhum. E eu falei, mãe, eu vou prestar vestibular, vou fazer prova, vou fazer ENEM, e aí eu vou colocar a minha nota para qualquer lugar. Não vou mais ficar esperando passar aqui, não, porque pode ser que não aconteça. Aqui são 40 vagas só, né? Vem gente de todos os estados, super concorrido o vestibular, dava milhares de pessoas inscritas, federal, né? Então, assim, eu vou prestar em outros lugares. Ela, não, se você passar, você não vai. Eu falei, mãe, eu vou fazer e depois a gente resolve. Né? E aí saiu, aí saiu nota, eu falei, olha, dá pra eu passar em tal lugar. É porque a gente faz o ENEM, né? Tem um SISU, que você pode colocar a nota, e tinha o ProUni também, que eu podia colocar. Eu estudei sempre em escola pública, então eu podia fazer pelo ProUni também. Pô, legal isso, hein? Tipo sempre estudei em escola pública. Aí ela falou assim, sempre... Mérito mesmo. Foi ralando o negócio. Aí ela falou assim, não, você não vai, aquela coisa. Eu falei, olha, dá pra eu ir embora e eu vou. Não vai ter jeito. E aí o meu pai também ficava assim naquela que não queria deixar, mas aí ele falou que começou a se sentir mal. Quando eu comecei a prestar vestibular, eu tinha acho que 18. Quando eu vim embora pra cá, já era maior de idade. Eu falei, né? Eu sou maior de idade, eu vou embora. Se passar. Bravinha, né? Mas no ano que a minha avó faleceu, acabou que eu não fiz, assim, porque ela foi mais pro fim do ano. Aí era pertinho da época de vestibular, aí a minha mãe ficou muito deprimida, foi uma época bem difícil pra gente. Então, nesse ano que a minha avó... Então, foi o primeiro ano eu não passei, depois veio essa questão da minha avó. Aí, no ano seguinte, eu falei, ó, vou embora, não tem jeito. Vocês vão ter que lidar com isso aí. E minha mãe e meu pai sem querer muito deixar aquela coisa. Aí meu pai falou que começou a se sentir mal, porque ele falou com um amigo dele. Pressão um amigo dele tinha passado para medicina. Aí falou assim, cara, como assim? Vocês estão travando a vida da menina? Deixa ela embora, que é isso? Né? Não precisou de um de fora vir. Vocês estão travando a vida dela. Mas é verdade. Vocês têm que deixar ela embora. Por verdade. Ainda bem que teve um anjo nessa história aí. Mas mesmo assim, eles ainda ficaram assim. Ele guardou isso pra ele. Ele não falou isso pra mim, não. Ele guardou pra ele, né? Ficou na dele. E aí foi e prestei, fiz a prova. Falei, mãe, coloquei, né? E eu tenho uma outra coisa engraçada, assim, porque eu falei assim, era pra eu vir pra cá mesmo, tinha que ter pra cá. Se eu tivesse tirado 1 décimo a mais, na verdade era 0,19 décimos, eu teria passado em outro lugar. E eu, na verdade, até passei depois. Uma coisa engraçada que foi assim, eu fui fazer a prova, eu sempre fui muito assim, cuidadosa, eu treinava a prova antes, então eu sentava, fazia simulado 4 horas seguidas, 5 horas seguidas, com redação, tudo direitinho. Então, assim, na hora, não sei o que aconteceu no dia que eu fiz o último ENEM da minha vida que eu fiz, que quando eu fui fazer esse ENEM, gente, eu errei o gabarito, assim, simplesmente eu vinha lá, pulei um trem, e quando eu vi, já tinha tipo uns 10 questões que eu vinha marcando errada, que me deu um gelo, eu falei, gente... Caramba! Bem que você descobriu no meio e mas errei, e era bem matemática, e eu era boa em matemática. Nossa, você garantia, né? Tinha um super peso, o negócio tinha um super peso. Você pegar outra ficha pra preencher. É com seu nome, o gabarito vem com seu nome do ENEM, né? Não sei se vocês já fizeram alguma vez. Sim. Não tem jeito, eu falei, moça, não tem jeito, terminar a prova. Aí eu já tinha feito toda a prova. Esquece essas 10 e faz o resto certo. Já tinha feito tudo, tava só passando pro gabarito. Porque acho que se fosse pra eu fazer a prova, mas eu não dava conta mais. Eu terminei, eu falei, não, tudo bem, vou embora. Vai que eu errei essas questões, né? Aí saiu o gabarito oficial. Eu não tinha errado as questões. Eu tinha acertado todas as questões que eu coloquei lá errada no gabarito. Eu já chorei na hora. Sua nota pra caralho. Muito. 10. Era matemática. Nossa, eu já comecei a chorar. 10 questões. Nossa, minha mãe, mas o que aconteceu? Maior. Você nunca chorou por causa de prova, nem quando você não passou, nem nada. Mãe, você não tá entendendo o que eu fiz. Mas essa vez eu passei, só que olha aqui. Que porcaria que eu fiz, né? Eu teria acertado assim. O ENEM são 180 questões, 148 questões. Você foi com 138 no final. Aí fiquei com 138. Eu falei, não. Mano, é isso que você morreu. De 180, eu falei, eu ia errar só 32 de 180. Eu falei, não acredito. Aí tá. Até por você, pessoalmente, mesmo você fiquei não passa, você muda, né? Você fala nossa, assim, não, chorei, fiquei aquela coisa. Eu falei, não, tá bom. Aí eu falei, não, Deus sabe, Deus sabe todas as coisas, tá bom. Se eu errei porque eu tinha que errar, então deixa pra lá. Fui passando, aí ia sair o resultado. Coloquei todas as notas, né, mandei pra um monte de lugar, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu falei, vou embora, agora eu vou embora mesmo. Coloquei pra todo lugar e esperei o resultado. Aí eu vou contar uma coisa aqui que acho que tem gente que acredita e gente que não acredita. Um dia antes de sair o resultado, o meu vizinho tinha se mudado para João Pessoa e ele estava voltando de mudança. E um moço tinha trago a mudança dele. Eu saí na calçada, minha mãe estava conversando com a vizinha. Eu saí, dei bom dia. Aí aquele moço, assim, deu bom dia pra gente, olhou pra mim, ele nunca me viu na vida. Ele falou assim, olha, eu tenho coisa pra te falar.
olha, você vai, né? Isso que você quer vai acontecer. E aí eu virou pra minha mãe, e você vai ter que deixar ele embora. Eu nunca vi esse moço na vida. Você vai ter que deixar. Você vai ter que deixar ela embora, ela não é sua. Você tem que aceitar. Aí o moço falou várias coisas. Ele não sabia de nada? Não, eu nunca vi ele na vida. Eu nunca vi ele na vida. Eu sou evangélica, minha família toda, né? E ele era também, só que a gente não conhecia, não sabia quem que era. O cara veio trazer uma mudança de um vizinho, não tinha nada a ver. O vizinho nem sabia que eu tinha prestado prova nem nada. Não tinha nada, não era isso, não. Assim, até conhecia ele, mas eu não era uma pessoa que eu conversava do meu convívio assim, eu tava morando fora. Aí ele falou assim, olha, eu vim aqui vou te falar, Deus mandou te falar que você vai dar certo, vai acontecer, você vai embora, a senhora vai ter que aceitar, ela não é sua, você tem que aceitar, ela tem que ir. Aí falou várias outras coisas, assim. Aí eu fiquei, então, será que vai acontecer? Aí minha mãe já começou a chorar, já ficou daquele jeito, meu pai, ó. Mas aí não falou pra onde, né? Não, você falou que dá certo, que ia acontecer. Que ia falar que era, tipo assim, não, vai acontecer. Se o tá indo pra lá, você já vai passar. Eu falei assim, aí eu fiquei, tá. Aí fui dormir, passou o dia, fiquei naquela, minha mãe já ficou, né, chorando assim pelos cantos. Ai, meu Deus, eu não quero deixar ir embora, não. Eu falei, mãe, vai ter que deixar. Aí o vizinho falou, pô? Aí acordei no outro dia de manhã, tá lá, 6 horas da manhã, tô atualizando página, tipo, 6 e pouquinho da manhã, a página atualizou, tá lá, aprovada. Falei, mãe, passei. Nessa hora é um êxtase, né? Nossa, aí ela... E assim, eu falei assim, mãe, passei, assim, desse jeito. Bem calma, assim, porque né? eu... Na verdade, eu sou assim, quando eu tenho uma reação, alguma coisa muito, eu fico bem, depois é que eu vou sentir, que eu vou expressar. Eu falei, mãe, passei. Ela passou, eu passei. Aí eu abri a página, mostrei lá, chamei meu pai e fala que eu passei. Aí ela ficou assim... Tipo assim, agora eu vou embora. Ah, mas ela deve ter ficado feliz também. Ficou, claro, ficou. Ficou pra caralho, muito feliz. Os dois ficaram muito felizes, só que assim, ficou pensando assim, nossa, agora eu vou ter que mandar embora, né? Vou ter que mandar essa menina embora. Perdi. Vou ter que deixar embora. Aí veio tudo aquilo. Aí, mas calma, tem outras chamadas, tem outros lugares que você prestou, saiu só de um lugar. Eu falei, mãe, o que eu tinha, né, comigo mesmo já pensado? Onde eu passar primeiro eu vou embora. Não importa se é aqui, se é fora, eu não vou esperar mais. Independente. Lugar, seria pro aí, não, mas tem chamada, eu fiz vários lugares. Tem a próxima chamada não sei da onde, tem o vestibular não sei da onde, que era mais perto. Eu falei, eu vou embora. Eu não vou esperar, eu não vou contar com isso, que eu vou ser chamada no outro lugar. Né? Eu vou embora e pronto, eu fui chamada aqui, eu vou embora. Aí começou toda aquela preparação para vir embora. E minha mãe chora de cá, meu pai de lá. Vamos trazer essa